Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Minha gente, estamos aqui iniciando mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em Finanças, diretamente do Estúdio 7. Hoje são 9 de agosto do ano de 2022. Hoje é dia do porco. Ontem foi dia do gato, hoje é o dia do porco. E carne boa para fazer churrasco, viu? E também hoje é dia do amante do livro, ok? Quem gosta de leitura, quem gosta de expandir aí, né, a sua visão de mundo através dos livros, hoje é o seu dia, ok? 9 de agosto do ano de 2022. Minha gente, aqui no curso técnico em finanças, a disciplina que a gente começa agora a trabalhar, a partir desta 1h, das 13 horas, é Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros. Ok, minha gente, tudo bem? Diretor, pode expandir o slide todo aí na tela, por favor? Estou olhando aqui pelo chat do IPTV, alguns polos já conectados conosco aqui. Eu estou vendo Floresta do Piauí. Boa tarde. E Queimada Nova, boa tarde, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para se manifestar com suas dúvidas, exemplos ou observações, tanto pelo chat do IPTV como pelo chat do YouTube. Já vejo aqui o boa tarde da Jusilene Lima da Seduc, que nos acompanha aqui nesta tarde. Também da Sandra Mota, nossa profa assistente. E o conteúdo da aula de hoje é conceito, lei da oferta e fatores que influenciam a oferta. Quando... Opa! Me salva aqui, diretor. Aqui. Pronto. Beleza. Muito bem. Estou só calibrando aqui a minha canetinha mágica e ela dando tilt. Vejam só, quando eu falo de oferta, é porque a gente está falando de mercado e falamos de demanda, que significa procura. É o mercado visto pelo ponto de vista, né, dos consumidores, dos clientes. Quando eu falo oferta, eu estou falando do mercado, só que agora do ponto de vista das empresas, ok? E a gente vai dar uma aprofundada sobre o mercado desse ponto de vista, tá bom? Beleza? Vamos adiante. Eu sou o professor Fernando Galvão, vamos juntos agora das 13 horas até as 15 horas com a disciplina de Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros. Beleza? Vamos lá, vamos adiante. Conhecer os princípios da microeconomia, porque quando a gente fala de oferta, estamos falando de microeconomia. Só que antes, diretor, você está com a cartelinha aí da hora de praticar? Compartilha ela na tela aí com o pessoal. A gente vai, neste início de aula, a gente vai resgatar importantes temáticas que abordamos na aula anterior. Nós falávamos sobre conceito, demanda e fatores que influenciam a demanda. Então, que é a mesma coisa que procura, né, por comprar, por adquirir algo no mercado. Então, a gente faz esse resgate para dar uma fortalecida, uma reforçada na memória e também a retenção do conhecimento. Então, a gente começa discutindo algumas questões elaboradas sobre a aula passada. Aí a gente engata aí para discutir os nossos conteúdos de hoje.
Então, a aula passada pode tirar a cartelinha aí da tela, diretor. Então, a gente vai tratar agora sobre alguns tópicos da aula passada. E uma primeira questão que eu quero destacar aqui com vocês significa, ou ela representa, explique o que significa mercado, né? Às vezes a gente trata ou fala muito sobre mercado, mas não reflete bem sobre o significado, sobre a representação que o termo propõe. E de forma bem sucinta, bem sintética, a gente pode dizer que o mercado é o encontro entre quem vende e quem compra um determinado produto ou serviço em determinados períodos de tempo. Então, nós temos aí o encontro entre a oferta e a demanda, ok? Entre ofertantes e demandantes, em quem compra e quem vende. É óbvio que esses mercados, eles assumem diferentes formas, eles mudam, eles são mutantes. Por exemplo, se eu for falar de mercado turístico, a gente vai perceber, e olha a importância disso, meus caros futuros técnicos em finanças. Se a gente for olhar a gestão de um hotel, durante o ano, este hotel tem alguns períodos de alta estação, ou seja, que demandam, os turistas procuram muito por serviços hoteleiros. Você tem final de ano, você tem meio do ano, os clássicos, que são as férias, mas também temos datas comemorativas como o Carnaval, como Semana Santa. Elas dão uma turbinada aí no comportamento do mercado. Mas nem só de momentos quentes vive o setor turístico. Hotéis e suas hospedagens também passam por períodos de um esfriamento no mercado. A gente chama, inclusive, de baixa estação, né? A gente percebe aí uma redução dos fluxos de negócios entre pessoas e entre empresas. Então, vejam, né, como o mercado pode ser mutante nesse sentido. Ele varia muito de segmento para segmento. Inclusive, um hotel, ele no período quente, no período realmente... Aí eu estou falando de sazonalidade, né, de mudança no padrão de comportamento dos consumidores. Aí a gente vai ver que nesse momento de alta estação e que tem muita demanda por hospedagens, o hotel precisa aproveitar esse fluxo de caixa reforçado para fazer contingência. Quando eu digo fazer contingência, é reservar valor. Reservar valor por quê? Porque existem momentos posteriores em que há uma queda no ritmo da atividade, no segmento, né? A baixa estação. E o hotel precisa, né, estar funcionando da mesma forma. Então, é preciso parcimônia, é preciso cuidado nesse sentido. Sacam? Então, vai variar aí. Teve um aluno que me perguntou se a venda de uma fábrica de picolés, ela tem padrões, ela tem mudanças de comportamento. A pergunta foi feita de manhã e sim, período de final de ano, ou pelo menos de agosto para adiante, a gente vê o clima realmente esquentando em Teresina. Aqui a gente chama do BR-Obró, né, que é o período mais quente do ano, ok? É um período propício para se tomar sorvete, mas existe também um período que vai variar, o que é mais ameno, onde tem um pouco mais de chuva e nesse sentido. Então, pode haver uma redução, né, no volume, né, de produtos sendo vendidos, no caso, sorvete, entendem? Então, esses pontos, e nos períodos de pico, é importante que o negócio possa estar organizando suas finanças de acordo com a sazonalidade. Em períodos de aquecimento, você reserva uma parte para que possa funcionar como um colchão
num momento mais difícil, num período de baixa estação, sacam? Essa é a pegada. Ok, minha gente, tudo bem? Então, nós temos aí esses diferentes encontros entre produtos e entre serviços aí, e o público, né? O público consumidor. É isso que a gente nomeia e chama de mercado. Na segunda questão aqui, eu vou ter qual é o papel da economia em relação ao que acontece no mercado? Qual é o papel da economia em relação ao que acontece no mercado? E vejam, o objetivo da economia, eu vou até destacar aqui com o marca-texto amarelo, né? É organizar políticas, o papel da economia é articular políticas em produção, distribuição e consumo de bens e de serviços. Essa é a vibe, essa é a pegada, ok? Olha só, esse é o objetivo. Quando eu falo de política aqui, eu estou me referindo, só um minuto, quando eu falo de política, eu estou falando de decisão. Então vejam, porque tomar decisão é poder, e o poder está na esfera da política. Então percebam como dá perfeitamente para eu substituir aqui. O objetivo da economia é organizar o poder, as tomadas de decisões que articulem a produção, a distribuição e o consumo de bens e de serviços. Sacam isso? Né? Então, toda vez que se falar de política, a gente está falando de poder de tomada de decisão. E esse é um dos objetivos da economia. Boa tarde, Natalice. Boa tarde, Eliakim. Sejam bem-vindos para mais essa transmissão. Fiquem à vontade para compartilhar suas dúvidas, observações ou exemplos que queiram dar na aula. Fiquem à vontade, né? Ok, minha gente? Então, vejam só. O objetivo é organizar a política, as tomadas de decisões que articulem produção, distribuição e consumo. A finalidade é minimizar problemas e maximizar benefícios em favor da qualidade de vida da sociedade. Também é importante, é um papel da economia no mercado, analisar... Opa, deixa eu botar o marca-texto amarelão. Analisar os problemas enfrentados por pessoas, empresas, não está dito aqui, mas também governos, para enfrentarem problemas e contornarem estes problemas. Né? Este é um papel da economia, por isso que aqui na disciplina a gente estuda introdução aos sistemas econômicos e financeiros, porque é estudando esses conteúdos que eles podem contribuir, podem ajudar na formação de vocês enquanto futuros técnicos em finanças que vão trabalhar, né, no mercado, na área financeira das empresas e que precisam ter essa visão mais ampla que possa ajudar a tomada de decisão ou a reflexão sobre uma tomada de decisão. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? Por favor, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar pelo chat. Estou vendo aqui, acaba de se conectar conosco aqui pelo chat do IPTV, o povo de Joca Marques. Boa tarde. Câmbio. E o povo de Parnaíba também. Boa tarde, minha gente. Mestres presenciais, podem dizer os nomes de vocês aí pelo chat, dizer o nome dos alunos, que eu vou acompanhando aqui durante a aula, tá bom? Vamos adiante. Então, nós temos essas duas questões. Uma terceira. Qual é o dilema que existe entre recursos disponíveis e necessidades humanas? Qual é a relação que existe, ou o dilema que existe aí? Então, vejam, quando eu falar, o professor
o professor local aí em Joca Marques é o Reginaldo Rego. Bacana, mestre. Muito obrigado pela atenção nesta terça-feira calorenta aqui, né, do mês de agosto. Está começando o BRO Bro, vai já começar, né? Finalizando agosto, aí entre setembro, outubro, novembro, dezembro, coisa braba. Então, a gente pode começar dizendo que escassez, e aí eu quero destacar para vocês que escassez também significa carência, significa falta, ok? Então, a falta, a escassez, a carência, ela acontece na sociedade porque as necessidades humanas, elas excedem a capacidade possível, a de produção possível. Deixa eu apagar isso aqui para que eu possa riscar. Aqui. A escassez ocorre porque as necessidades humanas excedem a capacidade de produção possível. E isso por conta dos recursos que são limitados, recursos limitados disponíveis. É uma coisa curiosa. Ela, inclusive, ela suscita um bom debate quando eu vejo alguém falando que a gente não vive num mundo de escassez, que a gente vive num mundo de abundância, né? Não sei se vocês já ouviram isso pela internet, tem uns gurus aí da internet que vivem dizendo não existe escassez, o que existe é abundância, né? A escassez ela é reflexo de uma crença limitante, né? Mas, diretor, pode voltar a imagem aqui para mim, por favor. Mas quando a gente olha para os recursos disponíveis, o capital nunca é suficiente porque a gente quer. Os recursos naturais nunca são suficientes porque a gente quer e precisa. As nossas habilidades e competências, elas nunca são suficientes porque a gente precisa e para o que nos é cobrado. Como assim existe abundância? Sacam? Eu vou nas evidências, eu vou tentando nos fatos, eu tento encontrar aqui e encontro abundância. Eu encontro abundância nos fluxos de informações. Não é? De fato, existe muita abundância, as informações e os dados circulam em grande velocidade, em grande volume e grande variedade. É tanta abundância que mas é relativa, inclusive, porque se a gente for botar na balança, 80% do que chega a gente de informações e de dados são completamente descartáveis. Eles nos dispersam, nos tiram a atenção do que realmente importa, que são os 20% que sobram, que é o que realmente importa. Entendem? Aí de fato eu vejo uma abundância e que precisa ser gerenciada com cuidado. A gente precisa filtrar o que é importante, o que é complementar e o que é descartável e apliquemos os 80-20, a regra dos 80-20. Podem ter certeza de todas as informações e dados que chegam a vocês, 80% é completamente descartável, tiram a nossa atenção do que realmente importa, que é 20% de fato. Ok? Opa, olha aqui a Leila Coelho, boa tarde, da coordenação dos cursos concomitantes aqui da SEDUC. Boa tarde, Leila Coelho, seja bem-vinda para esta transmissão de aulas do curso técnico em finanças
E a disciplina, Leila, é Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros. Beleza? Vamos nos identificar aqui no chat. Exato. Dizer qual é o professor, mestre presencial, o polo, e podem dizer os nomes dos alunos também, que eu vou falando aqui durante a transmissão. Beleza? Fiquem à vontade. Ó, o professor ali de Joca Marques já se identificou, mas a gente tem mais polos no IPTV que ainda estão no olhômetro, né? Mas fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar dúvidas, exemplos ou observações e colocarem os nomes de vocês para que o nosso papo fique mais próximo, para que o nosso papo fique mais pessoal. Tá bom? Beleza? Diretor, pode ampliar o slide aí na tela. Após essa minha provocação de que existe gente que fala de uma sociedade da abundância, quando, na verdade, quando a gente olha, existe abundância, de fato, nas necessidades humanas que são ilimitadas. Agora, os recursos disponíveis para a gente dar conta das necessidades humanas, aí eles são muito limitados e é muito complexo, porque eu estou falando de capital, eu estou falando de capacidade de trabalho, eu estou falando de recursos naturais, e quando esses recursos são mal aplicados, eles não voltam mais, eles foram desperdiçados. Isso é um prejuízo pessoal, particular e também coletivo, tá bom? Por isso que é tão importante nesse dilema entre recursos disponíveis e necessidades humanas, é necessário analisar a utilização desses recursos escassos, sacam? É fundamental que a gente consiga fazer isso, escolhendo entre os usos alternativos para produzir bens e serviços úteis para a satisfação das necessidades dos consumidores. Ok, minha gente, câmbio. Nós temos aqui também a Kathleen Talmas. Boa tarde. Chegou, Kathleen. Chegou. Tem mais aqui em Joca Marques. Tem um aluno, Rodrigo Pereira. Tem a Sandra Maria. Tem a Maria da Conceição, a Ednete. Tem o Luciano. Boa tarde, minha gente de Joca Marques. E fiquem à vontade. Dúvidas, vamos aqui mastigar durante a aula. Podem me bombardear de dúvidas, de exemplos, de observações, que eu estou aqui para isso, tá bom? Então, esse é o... E tem mais, né? Tá massa. Pode dizer o nome da galera aí, tranquilo. Então, minha gente, esse é o grande dilema. Porque, por exemplo, volta aqui para mim, diretor, por favor. Antes, as pessoas nem tinham telefone em casa. Depois, os telefones começaram, principalmente nos centros urbanos, começaram a ficarem acessíveis para as pessoas, para as famílias. Depois, surge uma necessidade de estar na rua, no mundo, e continuando a se comunicar, recebendo e fazendo ligações. Aí surge a figura do celular. O ultra-ataque, aquele bichão enorme, né? Você abria aqui a tampinha dele aqui, ainda puxava uma antena gigante do ultra-ataque, ele recebia ligação, ele fazia ligação, e se você jogasse na cabeça de uma pessoa, ele também virava uma arma. De tão pesado que era o bicho. Você botava ele aqui no cós da calça aqui, e aí você tinha uma escoliose, porque você andava e o bicho pesava aqui, você andava torto, né? Com o ultra-ataque. Aí a grande questão é que agora você tinha um dispositivo móvel, né? Você tinha né? Indestrutível, né? Kathleen. E esse bicho, né? Ele fazia e recebia ligação. Só que isso não foi suficiente. As necessidades das pessoas exigiam mais coisas. E aí não bastava um celular receber e fazer ligação, né? Esse celular ele tinha que
se conectar com a internet, ele tinha que tirar foto, ele tinha que ter aplicativos de mensagem de texto, ele tinha que... Sacam? E aí não param de surgir necessidades humanas. Os celulares são cada vez mais descartáveis. Quantos celulares a gente não tem ao longo da nossa vida? Entendem? E vejam, necessidades humanas ilimitadas, mas os recursos, eles são finitos para fazerem as coisas. Ok, minha gente, tudo bem? Este é um ponto importante da sustentabilidade, que a gente já viu aqui no projeto de aprendizagem interdisciplinar. A tríade da sustentabilidade é economicamente viável, as coisas precisam ser socialmente justas e precisam ser ambientalmente corretas. Tá bom? Beleza? A Kathleen está dizendo aqui o orelhão também, isso, o orelhão, a fichinha, né, Kathleen? Onde vamos parar, Jesus? É difícil, né, Kathleen, a gente parar para pensar nisso. Eu vou dar mais um exemplo para vocês de como as necessidades humanas são ilimitadas, mas os recursos disponíveis para fazer as coisas, eles são escassos. Tem uma figura, existe um mercado de cosmético, de moda, né, e de beleza. Esse mercado antes, ele tinha como foco o público essencialmente feminino, sacam? E estava tudo bem. O detalhe é que depois, esse mercado, usando ferramentas de marketing, eles criam uma figura chamada de homem metrosexual. É o homem que se permite ser vaidoso, é o homem que vai... se a depilação era uma atividade essencialmente feminina, aí vão ter homens que também vão querer se depilar. Se tem mulheres que fazem procedimentos estéticos, por exemplo, de plástica, tem homens que também agora vão fazer. Então, tem homem que tem, que tem o telhado pouco, né? Tem uma frase, um fraco telhado capilar, como eu, mas tem homens que sentem a necessidade de fazer um implante de cabelos, aí fica até com tupete, né, no cabelo. Então, vejam, esse mercado da vaidade, da beleza, da moda, dos cosméticos, ele amplia o seu raio, o seu público-alvo. Agora não é mais mulher. Os homens também têm esta necessidade. E eles criaram uma figura chamada... usaram como modelo um jogador inglês de futebol chamado David Beckham. O David Beckham é o símbolo do homem metrosexual. Ele joga o futebol, que é um jogo predominantemente masculino, né? É o cabra forte, o bicho é bonitão. Aí ele começa a vestir a imagem do homem metrosexual. E a partir daí você vai ver uma moda masculina cada vez mais especializada, tratamentos estéticos cada vez mais voltados para o homem. Você vai ver cosméticos específicos para o homem, e aí vai. Vejam como antes não eram necessidades masculinas, agora se tornam necessidades para uma considerável parcela do público masculino. Sacam isso? Pode ampliar o slide todo aí na tela. Diretor, por favor. Câmbio. Nós temos aqui, tem mais. Olha aí a Cristiane da UETEP. Boa tarde. Cristiane, técnica do concomitante da SEDUC. Massa. Bem-vinda para... Você está supervisionando aqui a nossa transmissão. Muito bem, beleza, seja bem-vinda. A Kathleen está dizendo, é inveja. Não é vaidade, não é, Kathleen? Eu concordo com você. Né? Agora, pergunte para a indústria dos cosméticos, da beleza, da moda, o quanto que esse segmento não faturou com a ampliação desse público-alvo, sacam? Boa tarde, Davi, William. Boa tarde, seja bem-vindo, cabra. E aí, minha gente, vejam só.
vocês imaginem o impacto que isso tem nos setores financeiros das empresas, onde futuramente vocês podem estar atuando como futuros técnicos em finanças, sacam? Então vejam, como as necessidades humanas são ilimitadas, elas não param de ser criadas. O detalhe é que a gente tem recursos disponíveis bastante limitados, finitos. E a gente precisa repensar esse modelo de sociedade. Sacam? É por isso que é tão importante isso que a gente está discutindo aqui na formação de vocês enquanto futuros técnicos em finanças. Nem tudo é só maximização de lucro, geração de valor para acionista ou geração de fluxo de caixa. Às vezes a gente tem que parar, desacelerar, colocar um pouco de filosofia na vida. Quando eu digo filosofia, é reflexão sobre as coisas, para saber onde estamos, para onde queremos ir e será realmente que dá para chegar onde a gente está querendo ir? Essas são questões importantes. Tá bom? Mais uma questão aqui. Explique o que envolve a questão econômica, o que produzir. Então, vejam, é uma decisão que ela precisa refletir as necessidades dos consumidores. Sacam? Deixa eu botar aqui o marca-texto amarelo. Decisão precisa refletir as necessidades dos consumidores. O detalhe, minha gente, um ponto-chave que liga essa questão à próxima é um termo, é uma palavrinha aqui. De fato, vejam, aqui ó, faz toda a diferença. Deveria refletir as necessidades das pessoas. Na verdade, a decisão de produzir, ela tem refletido o desejo das pessoas. O desejo. Olhem a profundidade do que eu vou dizer para vocês. Necessidade é de você se deslocar de um lado para o outro. Até de jumento você vai de um lado para o outro. Quando você tem desejo, aí você quer se deslocar de um lado para o outro andando de Camaro amarelo. Uma necessidade de alimentação básica. Aí, de repente, você tem o desejo de comer caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é caviar, não é? Assim que o Zeca Pagodinho canta, aí eu já estou no campo dos desejos. É quando você tem uma necessidade de vestuário, mas aí você tem o desejo de usar uma roupa, uma camisa polo que custa R$400. Cacetada! Tem gente que paga isso. Entendem? Sacaram? Então, se a gente vivesse ainda com base em necessidades, a gente teria uma sociedade com um padrão de consumo, né, mais adequado à escassez de recursos que nós temos. Como vivemos numa sociedade dos desejos, aí muito do que se demanda no mercado, Kathleen, é isso que você está dizendo, é desnecessário, ok? O Davi fala da Escola Maria do Carmo Rebordosa da Cruz, lá na República do Disseu. Os alunos é o Davi, a Luísa, o Rafael e o professor é o Igor. Boa tarde, minha gente do Disseu. Sejam bem-vindos, câmbio, câmbio, câmbio. Então, vejam, quando a gente fala o que produzir no mercado, é isso. Essa decisão ela precisa refletir as necessidades dos consumidores, né? E quando você opta por produzir uma coisa, você necessariamente está deixando de produzir outra. Deixa eu dar um exemplo bem prático dessa coisa do que produzir. Volta a imagem aqui para mim, diretor, por favor. Vejam, nós temos... eu sou do tempo do vestibular. A gente ficava na preparação primeiro ano do ensino médio, segundo, terceiro. Aí, no final do ano, tinha uma semana de provas em que a gente tinha que fazer essas provas para saber quem era que iria conquistar as vagas no ensino superior. Na época que eu fiz economia, em 99, e eu comecei a estudar na universidade em 2000,
a concorrência era 6 pessoas para cada vaga, em economia. Mas, historicamente, o curso de medicina sempre foi o mais concorrido. O curso de medicina, a concorrência era 50 pessoas por uma vaga. Na UESP, na Federal, 50, 45, era essa média de gente aí por vaga. Era muito concorrido, sacam? Percebam, os cursos de medicina públicos da Federal, da UESP, não davam conta, a oferta não dava conta da demanda. E aí, alguns empreendedores vêm e dizem assim, o que produzir? Podiam investir no mercado financeiro, poderiam investir na construção civil, poderiam investir numa loja, num comércio, resolveram investir num curso de medicina privado. O que produzir? Está aí, o mercado já mostrava. As ofertas de vagas para cursos de medicina eram insuficientes para quem tinha vontade de fazer medicina. O mercado já sinalizava isso. E o pessoal começou a investir. E, o curso de medicina é caríssimo, não tem quem pague. Está lá, as turmas estão cheias. Sacam? É um exemplo muito objetivo de você precisa olhar para o mercado, entender quais são as necessidades desse mercado e, a partir daí, tomar a decisão. O que produzir? Bem, a sua decisão deve refletir o que o mercado está precisando. Tá bom? Ok, câmbio. Diretor, pode expandir o slide todo aí na tela, por favor. Vejam só, vamos adiante. Tem uma outra questão econômica que é o quanto produzir. Sacam? E aqui, o quanto produzir, deixa eu botar o marca-texto amarelo, é a decisão da quantidade de produtos que será produzida, não é, para este mercado. Se eu produzir em excesso, não é, eu vou estar formando estoque e posso ter dificuldade de transformar esse meu estoque em grana. Se eu produzir a menos, eu vou sempre estar deixando de ganhar porque eu estou produzindo menos produto do que o mercado realmente está precisando, sacam? E isso vem dessa interação entre oferta e demanda, ok? É da oferta entre a demanda. Sempre que você... Aí eu vou ter um negócio aqui, né, dessa interação de oferta e demanda, que é o sistema de preços. A gente vai falar aqui ao longo da aula, tá bom? Ou seja, quanto mais as pessoas quiserem comprar um produto, a ideia é que mais ele será produzido. E a quantidade consumida, que a gente chama de demanda, que a gente tratou na aula passada, ela é influenciada por outros elementos, né? A demanda, ela é influenciada, a demanda, que é a mesma coisa que procura, ela é influenciada pelo nível de renda das pessoas. Quem ganha salário mínimo não pode comprar um Camaro, né? Pela quantidade de produtos ofertados no mercado, ok? Esses são pontos importantes aqui. Então, envolve o quanto produzir. Quais são os fatores que afetam a demanda? Ou seja, que faz com que as pessoas comprem ou não produtos ou serviços. Eu tenho aqui 4 elementos aqui. O preço do produto. Se ele tiver caro, as pessoas compram menos. Se ele tiver barato, as pessoas compram mais. A renda do consumidor. Se eu tiver renda, eu vou aumentar minhas quantidades consumidas de alguns produtos. Né? Se minha renda cai, eu vou diminuir o meu consumo de alguns produtos. Olhem a inflação, olhem os preços caros e as pessoas tendo que substituir produtos, reduzindo quantidades. Por quê? Porque a renda não está dando para comprar. E aí as pessoas aproveitam para comprar bens substitutos. O que tiver caro e tiver substituto, você compra uma marca similar.
né, de menor valor, de até menor qualidade, mas você vai e substitui, ok? Tipo, não está dando para comprar carne de primeira, você vai comprar, né, e fazer sopa de pé e asa de frango. Entendem? Né? É essa linha de raciocínio. Se um produto está muito caro e ele pode ser substituído por outro, você assim o faz. Esse é o efeito dos bens substitutos, ok? E também os bens complementares. Vocês estão me vendo usando óculos. O óculos, a verdade, o problema é na vista. Então, fazer o quê, né, Kathleen? É por aí mesmo. Essa é a trágica, Kathleen, limitação da liberdade, não é? A liberdade é quando você tem escolha. Volta aqui a imagem para mim, diretor. Liberdade é quando a gente pode escolher, quando a gente tem opção. Você já pensou, a renda cai de tal forma brutal que você não tem opção. Ou você compra asa e pé de frango para fazer um caldo, ou você não tem opção de comprar mais nada. Ou então a opção é uma ossada, só ossada de gado, de boi. Sacam? Tá difícil desse jeito. Ok, tudo bem? Então, esses são pontos que afetam a disposição das pessoas de comprarem produtos ou serviços. Diretor, por favor, pode ampliar o slide todo aí na tela. Câmbio. Vamos adiante. E uma outra questão aqui, como produzir é uma questão econômica básica, a gente viu na aula passada. Agora, esse como produzir, ele varia entre países desenvolvidos e países atrasados. A pergunta é de que forma isso acontece. E aí discutimos lá que em países onde a mão de obra é mais barata, em países mais atrasados, utiliza-se processos produtivos mais manuais. Onde a mão de obra é mais cara, mais especializada, em economias mais avançadas, aí há uma tendência de maior investimento em mecanização e em investimentos tecnológicos. Ok, a gente tem essas possibilidades aí, tá bom? Beleza? Davi, Luísa, Rafael... Câmbio, o povo falando diretamente da unidade escolar. Maria do Carmo Revordosa, na República do Disseu. Pois bem, então a gente estava resgatando tópicos da aula passada de demanda e agora a gente vai discutir oferta. Vamos discutir mercado olhando do ponto de vista das empresas. Sendo assim, vejam, quando a gente observa a oferta de um produto, a gente está falando, aí destacam em amarelo, minha gente, dos níveis de quantidades de produtos que tanto as empresas como prestadores de serviços estão dispostos a oferecer, né, no mercado. Isso é oferta, é o desejo, é o anseio por colocar algo no mercado para que seja comercializado. Tem uma questão aí. A gente precisa fazer algumas considerações em relação à oferta, como, por exemplo, fatores de produção, clima, custos operacionais, se a região possui clientela para o produto, os preços são a serem praticados. Por exemplo, quando eu falo de fatores de produção, tem como em Teresina a gente produzir, a gente extrair opala do solo? Não, porque em Teresina nós não temos esse recurso natural. Ele geograficamente está ali no trecho de Pedro II. Então, sem esse fator de produção, fica difícil a gente extrair opala aqui dentro de Teresina, sacam? Mas isso é possível de ser feito em Pedro II. Ok? Este é um ponto.
Professor, tem uma explicação para o leite estar R$ 43. Caraca, como assim, Kathleen? Né? Para o leite está R$ 43. Qual é o leite, Kathleen? É o litro de leite? É isso? Kathleen, veja, o que é que acontece? O leite em pó, tá, a lata de leite em pó, R$ 43. É um absurdo, né? Tá muito caro. Kathleen, não tenho uma resposta pronta e acabada para te dar agora. Talvez seja uma mistura de coisas. Você tem custos elevados na produção da lata de leite que estão sendo incorporados ao preço. Entre esses custos, inflação. A inflação é uma alta generalizada nos preços das coisas. O que a gente precisa identificar é o que é que está gerando, essa inflação. Ela pode ser por custos de produção. A gente veio de um período em que a tarifa de energia estava muito cara. Isso repercute no custo de operação, de produção. Isso pode se transferir para o preço dos produtos. Também tem uma outra coisa, Kathleen. Às vezes, tem produtos que não têm motivo de estarem caros e ficam caros. Isso pode acontecer por comportamentos oportunistas, né? Oportunistas de mercado, de quem vende. Pode aproveitar a esteira do aumento generalizado de preços e aí pega e aumenta o preço de um produto que nem deveria ficar caro e acaba ficando. A Kathleen está dizendo aqui, na verdade, é aquele saco mesmo. Entendi, Kathleen, é o saquinho de leite. Compro demais esse bicho aí. Tá caro mesmo. Não tem nem o da lata, né? É desnecessário, é um protesto. Isso, Kathleen, acontece. Podemos buscar uma resposta mais específica para isso, viu? Podemos buscar. Eu estou falando em tese aqui, né? Você pode ter comportamentos oportunistas. Às vezes um produto nem tem razão de estar caro, mas aí os empresários se aproveitam para manipular preços e repassar mais caros para os consumidores, com a ideia, o objetivo de aumentar a margem de lucro. Em muito, o mercado está contaminado desse tipo de prática. Ok, beleza. Por vezes, a questão da oferta de um produto, ela está ligada ao clima, como está dito aí no slide. Volta aqui para mim, diretor, por favor. Por exemplo, o Brasil ele não produz trigo em larga escala por questões climáticas. A nossa produção de trigo ela se restringe ali à região sul, mas não é numa escala capaz de atender a todo o país. Então, nessa insuficiência, a gente compra trigo do exterior, dos Estados Unidos, da Argentina, pode vir trigo lá do leste europeu, onde está tendo a guerra, né, Ucrânia e Rússia. E aí, detalhe, vejam, a gente acaba tendo que importar caro um produto de fora. Existem alternativas para isso? Sim. No Brasil, nós temos a farinha de mandioca, da qual a gente podia, a partir dela, substituir pelo trigo. Até porque a mandioca é uma cultura que é perfeitamente adequada, inclusive para regiões semiáridas, como nós temos aqui na região Nordeste. E poderia ser usado para produzir o pão de sal ou o pão de doce. Dependendo do lugar, pode ser massa grossa ou massa fina, que é muito importante na dieta do brasileiro, sacam? Agora, a gente não tem essa cultura de usar a farinha de mandioca para produzir pão. Então, a gente fica dependendo do trigo. Não ficaria tão bom. Tem essa história. Diz que o pão feito com a farinha de mandioca não fica tão bom quanto o do trigo, né? Mas é assim, é costume, Kathleen. Você acostuma, deixa de coisa. A farinha de mandioca seria uma solução caseira
para a gente depender menos da importação de um trigo do exterior. Ok, tudo bem. Então, essa é uma possibilidade. Então, é porque a gente não tem condições climáticas adequadas para produzir o trigo em larga escala. Então, a gente não tem capacidade de ofertar trigo. Né? Ok, beleza. Às vezes são os custos operacionais, ou os preços dos alimentos estão tão caros que está difícil para quem trabalha no ramo de alimentação não repassar esses custos para os preços dos seus produtos. Eu estou falando de um restaurante, por exemplo. Ele compra os insumos tão caros que quando ele vai vender, né, tem muito restaurante que está segurando os preços, não está aumentando o preço. Ele está literalmente absorvendo a alta de custos para não repassar para o cliente. Detalhe, ele não quer passar porque se aumentar o preço ele perde cliente. Mas a margem de lucro está reduzida e esse empresário pode futuramente se desestimular e fechar os negócios porque ele não está tendo o retorno que gostaria de ter. Ok? Aí eu estou falando de custos operacionais. Todos esses elementos são muito importantes para explicar a capacidade de oferta de um mercado sobre um produto ou um determinado serviço. Estou me fazendo claro, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat do IPTV, pelo chat do YouTube, com dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade. Beleza, Kathleen? Diretor, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor? Então, vejam só. Nós temos no mercado uma queda de braço. Uma queda de braço entre a oferta e entre a demanda, né? Uma queda de braço entre a oferta, a lei da oferta e a lei da procura, que é a mesma demanda, né? Ok? A gente pode ver isso, por exemplo, deixa eu destacar aqui nas bolsas de valores. Meus caros futuros técnicos e técnicas em finanças, eu já disse para vocês precisam incorporar como prática a leitura e o acompanhamento de notícias de finanças, tanto internacionais como nacionais e locais. E aí, quando você vai procurar isso, você vai ver, as ações da Bolsa de Valores subiu, a cotação das ações da Bolsa caiu, subiu, caiu. Isso é um reflexo dessa queda de braço entre a lei da oferta e lei da demanda, que a gente vai ver no final da aula de hoje, ok? Então, vejam, isso acontece no mercado de tomates, por exemplo. Quando eu tenho pouco tomate, e como a demanda é grande, o preço do tomate cresce. Quando eu tenho mais quantidade de tomate do que gente querendo comprar tomate, o preço cai. É dessa força da oferta e da demanda e da procura que surge um negócio chamado de preço ou sistema de preços. Deixa eu apagar aqui. É dessa queda de braço que surge o sistema de preços. Ok. O sistema de preços. Ok, minha gente, câmbio. E tem um ponto interessante aqui. O Adam Smith chama isto de mão invisível do mercado. Adam Smith. O Adam Smith, ele é considerado o pai da economia moderna. Ele escreveu um livro chamado O Inquérito sobre a Origem da Riqueza das Nações em 1776, né? Eu vou botar só os iniciais, a riqueza, né, das nações, RN, ok? Riqueza das Nações, do Adam Smith. O Adam Smith, na Riqueza das Nações, ele vai trabalhar um conceito chamado de mão invisível. Deixa eu explicar a mão invisível aqui para vocês. Vejam só.
Diretor, por favor, sobe um pouquinho o chat do IPTV para mim, onde tem o nome dos alunos aí de um polo, por favor. Vai subir aqui um instante. Opa, olha aqui. Ribeira do Piauí, Queimada Nova, Parnaíba, Joca Marques, Francinópolis e Floresta do Piauí são os polos conectados conosco aqui nesta tarde de terça-feira, dia 9 de agosto do ano de 2022. Hoje é dia dos amantes dos livros e hoje também é dia do porco. Tá aí. Ó, tem o Rodrigo, tem a Sandra e a Maria da Conceição. Beleza. Bora imaginar que em Joca Marques, o Rodrigo, eu vou explicar aqui a mão invisível. Em Joca Marques, o Rodrigo, ele queira abrir uma lan house. Aí ele compra máquinas lá, computadores, conecta na internet, compra uma impressora e abre lá para o pessoal alugar essas máquinas por hora, ok? Pode voltar para mim aqui, por favor, diretor. Então, se eles pegassem, se o Rodrigo botou a lan house, aí a Ednet passa lá na rua e olha a lan house do Rodrigo lotada, cheia, gente saindo e gente entrando, né? Não dá tempo nem a cadeira esfriar, um fluxo grande de negócio. A Ednet olha assim, menino Rodrigo tá ganhando dinheiro com lan house. E por que o Rodrigo botou lan house? Ele botou para poder fazer com que as pessoas se conectassem na internet via computador? Não. O Rodrigo, ele vai botar a lan house porque ele está objetivando lucrar, maximizar lucros. Ok? Ele está sendo guiado por interesse pessoal, por interesse próprio. E aqui a gente vai ter também a Ednet. A Ednet passa, olha, opa, eu vou botar uma lan house também, que eu quero ganhar dinheiro. Só que eu continuo essa história depois do intervalo. São 3 minutinhos, já eu volto. Câmbio.